Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu vou atualizar 3 vasos da coleção, fazer aquele tour que vocês gostam e não esqueça, se inscreve, deixa o seu like, vai, faz esse carinho. E eu começo primeiro por essa suculenta aqui, ó. Maravilhosa, que tá lindando pela primeira vez com flor. O caule dela é um luxo, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que beleza. Floriu pela primeira vez, depois de receber a adubação de liberação lenta. E o adubo é 19,610. Ela tá plantada no substrato para suculentas. E eu só não gostei de fazer o morrinho. Ele era bem mais alto, o morrinho aqui. Porque quando eu rego, a água escorre por cima e demora para molhar o substrato. Então, na próxima vez que eu fazer o replante dessa plantinha aqui, eu vou deixar um dedo abaixo o substrato para eu conseguir regar mais rápido. Linda, linda, linda. É bem comumzinha essa flor aqui. Eu tinha a esperança de que fosse diferente, que fosse uma outra cor, né? Porque tem tanta variedade, né? Linda, linda, linda. Meu, tem tanta variedade de cor dessa flor, que é um luxo. E essa plantinha aqui com essa outra aqui, a arábica, e aquela outra grande lá que eu vou mostrar depois para vocês, ela eu tenho há mais ou menos uns 5 anos. Deixa eu mostrar aqui, os meninos estão aqui do meu lado, acabaram de tomar banho. Tenho ela há mais ou menos uns 5 anos e por isso que eu tenho dela, porque não é uma planta assim que eu gostaria de adquirir. A menos mesmo que ter uma floração muito exótica assim, e eu ficar assim muito apaixonada, mas não é uma planta assim que eu coleciono, assim, que eu tenho várias. Eu só tenho, se eu não me engano, 3 só. Tenho essa, tenho a Arabicum e tenho a outra que daí eu vou mostrar para vocês, que tá cheia, cheia, cheia de flor, gente. E então, por isso que eu nem tenho tanta adênio, mas como ela floriu pela primeira vez aqui, eu queria mostrar para vocês, dar uma atualização dessa menina aqui, ó, que tem o corpinho de mulher. É uma fofa, é muito linda, eu acho muito exótico, né? Esse caule delas é maravilhoso. E ela suporta mais de 8 horas de sol direto, chamusca assim um pouquinho as folhas, como vocês podem ver ali, ó, por causa do sol. Ah, então as pontinhas das folhas às vezes fica dessa forma, mas ela adora, ela ama o sol. Linda. Ela tá acompanhada aqui com uma mamilária. Olha aqui que bonita, até tá com flor, ó. Essa mamilária adorou o vasinho aqui junto com a rosa do deserto. Linda, linda, linda. Muito fofa essa planta. Olha só a floração dela. Aí eu quero dar a atualização dessa menina que tá aqui do ladinho, a segunda plantinha que eu vou mostrar para vocês. Depois eu mostro mais também, né? Mas eu quero dar uns detalhes aqui dessas plantinhas que eu fiz para quem quiser acompanhar o desenvolvimento delas, né? Essa daqui é a Echeveria mahogany, que eu dei um vaso maior para ela. Tem sido bem tranquila no cultivo aqui na casinha das suculentas, mas o caule que sobrou dela não me deu nada ainda de muda, gente. Tá uma ridica. E até o caule que sobrou da poda tá apodrecendo de cima para baixo. E eu vou até podar de novo para ver se ele ainda me dá mudas. Porque eu fiz a poda dela há uns meses atrás, plantei num vaso menor. E dessa vez ela na verdade não sofreu poda, ela só ganhou um vaso maior aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar um pouquinho mais essa outra. Olha aqui que grandão que é o vaso. Bem grandão. Tem drenagem aqui nessa linha. Recebeu um pouquinho de moscote. O moscote, gente. Fiz uma marca nova aí. De osmocote. Olha só, eu acho tão linda. Que tu quer aí, guri? Mas é um arteiro. Aí,
Ela é uma planta tranquila, gente, muito tranquila, mas eu acho que da próxima vez eu vou ter que fazer a poda aqui, ó, mais em cima, deixando folha para poder obter muda dela. Porque o caule lá eu não sei se eu vou conseguir muda dela não. Ah, quero também mostrar a floração dessa linda aqui, ó. Olha a floração dessa planta, que coisa mais linda, da Gymney Tenium. Ah, e uma coisa também que eu observei nas plantinhas aqui, ó, principalmente essas que ficam com um caule muito grosso. Gente, dei uma observada aí, não sei se eu tenho razão, mas deixa nos comentários para a gente partilhar informações aí nos comentários, porque eu notei que caule assim, ó, muito duro, muito lenhoso, é muito difícil, gente, de fazer muda. Ele acaba apodrecendo e não dá a mudinha no caule. Eu tive essa experiência com a mahogany e também outras gigantes. Então deixa aí nos comentários para eu saber qual é a sua observação disso daí. Mas eu notei que caule muito lenhoso, tipo aqui, ó, da Gymney Tenium, que tá aqui do lado, é muito difícil de dar. Até eu tenho que fazer a poda, eu quero obter um vaso bem grande, bem cheio da Gymney Tenium, porque ela é uma arvoreta muito bonita, né? E ela tá com 1, 2, 3, 4. Essa é a roseta mãe e tem essas outras 3 aqui que deu. Deixa eu ver se tem outra lá, eu acho que não. Aí eu quero um vaso maior dela, bem cheinha, e também porque ela se deu muito bem aqui ao tempo. E aí eu vou tirar também essas folhas aqui, ó, para fazer as mudas, porque elas são muito prolíferas. Mas me deixa aí nos comentários o que tem sido, como tem sido a sua experiência com esses caules muito lenhosos. Eu tenho notado que eles não têm dado muda, esses danados. Aí deixa eu mostrar aqui de novo para mostrar a outra rosa do deserto. Olha que linda, ela é bem vermelha essa floração. Aí já abriu, ó, algumas flores, já até secou. Eu não consegui vir aqui tirar as folhas, mas hoje mesmo, ó, eu vou tirar as folhas para fazer berço, porque eu quero mais muda dela, porque ela é muito boa. Opa, perdi uma, mas eu já vou pegar. Ah, e essa eu machuquei, gente. Acho que eu não vou mais fazer, vou deixar para fazer depois com calma. Aí eu vou mostrar a outra que tá lá muito, muito linda. Outra plantinha que adorou vir para cá, para a casinha das suculentas, é aquela ali, ó. Ai, gente, a Dark Vader, isso mesmo. Tá muito linda ali. Outra também que tá muito bonita é a Dusty Rose. Essa daqui é filha, é uma planta que desenvolve rápido. Ela não é demorada não. Olha o meu kiwi, que bonito que tá. Aí vamos lá para trás. Ah, tem floração para eu mostrar aqui para vocês. Olha que bonitinha. Essa daqui é da Letícia. Mas é muito fofinha essa Letícia. Nossa, é uma plantinha muito, muito, muito linda, muito fofa, muito fácil de cultivo. Deixa eu mostrar aqui as plantinhas como elas estão. Olha quanta planta, gente. Ah, eu também fiz uma gambiarra aqui na minha casinha para diminuir um pouquinho a exposição solar, porque aqui é muito, muito forte. Aí lá eu vou deixar sem nada de tela sombrite, mas aqui eu enjambrei um TNT para ver se dá uma amortecida no sol forte. E tá funcionando por enquanto. Hoje, ó, tá um pouquinho nublado, então não foi necessário baixar o TNT. Eu baixo ali na frente, ó, porque aqui pega o sol assim desde as 6 horas da manhã até, se eu não me engano, 2 a 2h30 da tarde. Aí eu achei que é muito forte o sol. E para não ter nenhuma plantinha queimada, eu resolvi colocar esse TNT. Ficou horrível, sim, eu sei, mas as plantinhas estão bem, então isso aqui importa. Ah, deixa eu só mostrar mais um pouquinho a floração da Pulvinata. Aqui, ó. E aí a gente vai lá para outra rosa do deserto, que eu quero dar atualização para vocês.
Antes eu me lembrei de mostrar o meu cacto rabo de gato para vocês. Ele tá com uma floraçãozinha bem pequenininha aqui, ó, que eu tirei lá daquele cantinho que ele tomava chuva e aí sujava tudo, né? E eu resolvi colocar ele aqui ao tempo nesse verão e eu acho que vai dar certo por enquanto. Aí se chover demais, aí eu tiro ele daqui. Mas por enquanto ele tá gostando, gente. Até já deu 4 florações. Ele tá dando mais um botãozinho lá, ó. E esse daqui que a florzinha deu um pouquinho michuruca. Não sei até se não foi formiga que comeu ele, mas não, acho que ela não desenvolveu direito. Eu vou fazer uma nova adubação nela. Olha lá. Nele, né? Que ele tá bem antigo, esse menino aqui. Isso daqui para fazer replante, olha, vai ser difícil. Aí eu coloquei ele aqui para ele ser regado pela natureza. Olha como que ela floriu bastante. Aí eu vou fazer a mesma adubação que eu fiz nessa rosa do deserto, eu vou fazer no cacto rabo de gato ali que eu acabei de mostrar para vocês. Olha só quanta floração. Essa daqui até tá uma flor assim mais viva do que aquela que eu mostrei para vocês lá, que tem o corpinho assim com o caudex, parecido um corpinho de mulher. Mas tá lindo, 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 né, gente? Olha só. Essa daqui eu acho que o bichinho roeu. Eu devo ter, eu acho que há uns 5 anos essa plantinha. Muito linda. Acho muito legal o caudex delas. E tá em substrato para suculenta, não tem muita frescura não. E é uma planta assim, ó, fácil de cultivo. Eu acho muito, muito fácil de cultivo. Linda, 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 né, gente? Nossa! Não tem muito o que ser falado dela, porque ela é uma planta assim, se você dá sol pleno, igual aquela lá da casinha das suculentas, deve estar tomando umas 7 ou 8 horas de sol. Por isso que eu coloquei o TNT lá, para dar uma refrescada no sol, para dar uma amortecida naquele sol, já que tem outras plantinhas lá que estão juntas, né? E aí elas podem queimar. Mas a rosa do deserto não precisaria de filtro não, eu poderia até retirar ela de lá da casinha das suculentas e colocar naquela bancada que eu mostrei para vocês que não tem filtro nenhum. E olha só, quantos botões ainda para abrir, olha aqui, tá cheio, 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 cheio. A formulação é 19,610 que eu usei aqui, é essas bolinhas aqui, ó. E futuramente eu quero refazer esse vaso, eu quero tirar essa planta aqui, mas eu tô com dó, porque ela tá muito linda. Olha só, tá muito linda, né? Olha, essa daqui é a Calanco e Tomentosa, tá numa coloração incrível, incrível, incrível. E tem também umas perles aqui, que estão muito lindas. Até tinha umas perles lá que eu tava cultivando numa bacia lá na frente de casa e o sol tá muito forte, eu tive que tirar. Deu uma chamuscada. Olha só como que ela é, ó. Aqui não toma tanto sol quanto ela precisa. Porém o sol agora do verão, ele deixa as plantas meio amarronzadas. Elas ficam meio pálidas, elas perdem um pouco aquela cor. Tem algumas que não perdem, mas tem algumas que elas não ficam legais. Deixa eu mostrar para vocês a bacia das perles aqui, que tá aqui no cantinho. Trouxe para cá para dentro, ó. Aí para mostrar para vocês, opa, aqui tem uma folhinha de laui. Olha, caiu da minha mão. Olha só como que ela tá amarronzada. E assim, ela tava com as folhas fechando, né? E não tá bonitinha. Aí eu trouxe pra cá, porque lá tava o sol muito forte e aqui o sol é filtrado. Aí eu acho que ela vai se recuperar. Outra bacia que também eu tirei de lá foi essa daqui, das Gisele. Aqui é uma perle. Essa daqui até que tá mais bonitinha. Aqui é Gisele. Aqui é uma Shedekeri. Aqui é uma... Ah, esqueci o nome dessa. Mas é um cara de pau. Olha só.
que linda que essas aqui. Essas aqui não iam desenvolver nesse sol forte, aí por isso que eu tirei de lá. Então, o vídeo era esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar do conteúdo, gostar de plantinhas aí, aqui tem muito conteúdo mostrando plantinhas, como que eu cultivo meus cactos, minhas suculentas. Porém, eu tô assim totalmente apaixonada pelas suculentas, eu nem adquiro mais cactos, de tanto assim que eu tenho gostado assim da diversidade assim de modelos, cores que as suculentas têm. Olha só, essa daqui é a floração dessa menina linda aqui, ó, que é a Echeveria setosa, se não me engano. Eu me confundo com a pulvinata com a setosa. Olha que lindeza que é a floração dela. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!